Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu tenho um convite especial para vocês. Eu vou participar de uma live hoje às 20h30, tá bom? Lá no canal Evangelho em Perspectiva, ao vivo. Eu convido todos vocês a participar dessa live e aprender mais sobre o livro de Malaquias, tá bom? Então aguardo vocês hoje às 20h30 na live. E um forte abraço a todos vocês aqui que mandaram mensagem no canal. Tá bom? Muitas pessoas compartilhando testemunhos sobre a lei do dízimo, gratidão e finalizando, né, com a mensagem até amanhã, que é um simbolismo que amanhã a gente vai estar aqui novamente estudando as escrituras junto, tá bom? Deixa eu ler alguns nomes aqui das mensagens. Tem a Tatiane Santos, a Edileuza, a Marli Tereza. Deixa eu ler uma mensagem aqui no canal. Essa mensagem aqui diz assim, ó: Irmão Vanderlei, me chamo Neide, sou da ala Arco Verde, Pernambuco. Sou imensamente grato por seguir esse canal. Você não imagina o quanto me ajudou durante esse ano, né? Aí ela compartilha aqui que a mensagem ajudou ela a fortalecer o espírito dela e ela termina aqui dizendo até amanhã também, né? Então, gratidão pela sua mensagem, Neide. Um forte abraço para você e para sua família. Hoje vamos compartilhar aqui Malaquias, começar aqui no capítulo 1, tá bom? O versículo 1 aqui. Eu vou lendo os versículos e já vou explicando, tá bom? O versículo 1 diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Malaquias, tá bom? É um nome hebraico que significa meu servo, né? Ou seja, meu mensageiro, né? Essa é a, a tradução literal, é meu mensageiro. Então, esse profeta Malaquias, tá bom? Ele foi um mensageiro do Senhor para passar a vontade dele. Eu gostei muito de fazer o estudo aqui de Malaquias para passar para vocês hoje. Bom, então o versículo ele começa dizendo: peso da palavra do Senhor contra Israel. Essa palavra peso aqui no hebraico, tá bom? Ela tem aqui a conotação de sentença, né? É uma sentença, é algo pesado que veio ali contra Israel, tá bom? É uma palavra de reprovação que o Senhor está dizendo aqui. No versículo 2 ele diz assim: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Né? É muito interessante essa pergunta, né? Eu acho aí bem ousado da parte do povo Israel perguntar no que o Senhor tem nos amado, né? O Senhor declara aqui, né? Aliás, no livro de Malaquias aqui, são 8 perguntas, né, que o povo faz ao Senhor, são perguntas capciosas ali, né? Que a gente vai poder estar respondendo aí na live hoje à noite, tá bom? Então seria bom você compartilhar com a gente essa live hoje às 20h30. Uma das perguntas aqui que o Senhor faz uma afirmação: eu vos amei. E aí então eles perguntam: no que você nos tem amado, né? No que nos tem amado? Como se eles não tivessem percebido o amor que Deus tem por eles, né? Eles estavam levando em conta aqui a situação que eles estavam vivendo, não era uma situação de prosperidade, né? E muitas vezes aqui no livro de Malaquias a gente observa que o povo Israel está olhando para outras nações, outros povos que estão prosperando. Então eles imaginam que o amor de Deus está na prosperidade. Será que é isso realmente? É nisso que Deus demonstra o seu amor por nós, né? Então Deus só me ama se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, se eu tiver se eu tiver com um bom trabalho. Aí Deus está demonstrando o amor dele por mim. Será que é isso? Porque aqui o povo tá dando uma de sem noção, né? No que nos tem amado, né? Presta atenção na pergunta, né? O Senhor diz aqui, ó: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Né? Novamente, né? Fazendo essa pergunta, no que nos amaste, né? A gente está perdido aqui, a gente está vendo as outras pessoas prosperar e nós não. E aí, então, o Senhor começa a refutar a pergunta dele: no que eu vos tenho amado? Peraí, deixa eu explicar para vocês aqui, né? E aí ele diz assim: não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor: todavia amei Jacó. Então, aqui o Senhor está falando que ele escolheu aqui entre todas as nações, ele escolheu Israel para amar, tá bom? Claro que o Senhor ama todos os povos, mas ele colocou aqui entre Jacó e Esaú, ele escolheu Jacó. Ele fala que Jacó foi a escolha dele, que é da onde vêm os israelitas, né? O nome de Jacó foi mudado lá
lá no Gênesis para Israel. Então daí vem as tribos de Israel, tá bom? Então o Senhor fala que ele escolheu Jacó. Isso indo contra a regra da época, né? Porque a regra da época era o primogênito ali, que no caso o primogênito que seria ali o líder, né, das outras tribos ali, o líder da família e assim por diante. Receberia a porção dobrada, isso significava ali o primogênito, tá bom? Mas devemos nos lembrar que Deus escolheu Jacó antes de Jacó nascer, né? Ou seja, Deus nos ama antes da gente nascer, né? Isso fica muito claro quando a gente vê no livro de Gênesis, né? Quando a Rebeca, né, ela está grávida, e aí tem um rebuliço ali na barriga dela, mexendo ali, né? E aí ela pergunta ao Senhor, Senhor, o que que é isso? O que que está acontecendo dentro da minha barriga? E o Senhor responde para ela que dentro do ventre dela existe duas nações, né? E que o mais velho serviria ao mais novo, ou seja, o primogênito, ele não seria o primogênito. O primogênito, quem iria ser, seria o mais novo. Ou seja, o mais novo teria a bênção da primogenitura. E ele seria escolhido por Deus para levantar um povo santo para Deus, tá bom? Um povo escolhido por Deus. Então aqui a gente vê desde o ventre, antes de Jacó nascer, Deus está falando. Ele está respondendo a pergunta do povo aqui. O povo perguntando: no que nos amaste? Né? Ele falou: eu te amei antes de você nascer. Né? Eu escolhi Jacó. Né? E aí ele deixou de escolher Esaú, a gente vai ver por que isso, né? Por que o Senhor escolheu Jacó e não escolheu Esaú aqui. Vamos continuar lendo aqui o versículo 3. Deixa eu pegar aqui, versículo 3. O versículo 3 diz assim: odiei Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, aqui a gente vê o Senhor usar uma linguagem aqui bem difícil, né, da pessoa compreender. Porque no versículo anterior, nós entendemos aqui que o Senhor falou que ele amou Jacó, né? Mas aqui no versículo 3, ele fala, odiei Esaú. Aqui não significa que Deus tinha um ódio por Esaú, tá bom? Aqui significa que ele amou menos Esaú, tá bom? E também não significa que Deus ele faz acepção de pessoas, né? Esse amor é retributivo, tá bom? Ele escolheu Jacó porque Jacó também o escolheu. Tem essa conotação aqui que a gente vai ver também, tá bom? Então aqui quando ele fala odiei Esaú, significa que ele amou menos Esaú. E aí ele diz, né? Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ou seja, eles não teriam uma herança, ou seja, no reino celestial. É disso que ele está falando aqui. Aqui, quando o Senhor fala que ele amou Jacó e não a Esaú, que ele amou menos Esaú, ele está falando no sentido pactual, que ele fez um pacto, que ele fez uma aliança com Jacó, tá bom? Para se tornar o povo dele, tá bom? Então é disso que se trata aqui. A palavra aqui, né, odiei Esaú, também lá no hebraico dá para escrever aborreci, tá bom? Mas a conotação desse verbo significa amar menos. Eu peguei aqui a conotação do verbo para falar aqui, significa amar menos. E também esse sentido aqui de rejeição significa também apenas o fato de que Esaú está tendo menos bênção, mas que recebe de acordo com os seus feitos, ou seja, era por causa das suas ações que Deus não havia escolhido Esaú. Nós podemos ver isso no próprio livro de Gênesis, né? Como que Esaú, ele tratou a primogenitura dele. Ele era o primogênito, na verdade. Mas o que ele fez? Será que ele deu valor à primogenitura, à bênção que Deus tinha dado para ele? Não. Ele pegou e vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha para o seu irmão. E o seu irmão estava sempre querendo buscar essas bênçãos da primogenitura. Então veja que Deus escolheu Jacó antes de nascer, porque Jacó, antes de nascer, ele queria fazer uma aliança com Deus, ele queria fazer parte desse pacto com Deus, ele queria fazer convênio com Deus. Já Esaú não, ele nasceu ali de Isaac, ele era o primogênito, mas ele troca a primogenitura por um prato de lentilha ali,
tá bom? Então a gente consegue visualizar isso aqui. No versículo aqui 4, versículo 4 diz assim: ainda que Edom diga, Edom são os descendentes aqui de Esaú, tá bom? E aqui, quando Deus está falando aqui a Malaquias essas palavras, ao povo aqui Israel respondendo sobre o amor dele, devemos lembrar que Edom já não existia mais, já havia sido extinta esse povo. Então aqui os Edomitas, os Edom que ele está significando aqui, são todas as nações do mundo. Então são todos que não fazem parte do povo do convênio do Senhor, tá bom? E a essas pessoas o Senhor diz aqui no versículo 4: ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei, e lhe chamarão termos de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre, né? Aqui, novamente, essa expressão, né, que o Senhor está irado para sempre ali com as outras nações, todo mundo são filhos de Deus, tá bom? Mas aqui significa que ele amou menos essas pessoas por conta que elas não quiseram fazer convênio com ele, tá bom? Então é esse o sentido aqui do versículo 4. Versículo 5 aqui, para finalizar, diz assim, ó: e os vossos olhos verão, e direis, o Senhor seja engrandecido para além dos termos de Israel. Então, além do povo de Israel, que o Senhor tinha feito convênio, a quem o Senhor amou, cuidou, né? Tudo isso, além desses, também além de Israel, ele cuidou dos outros povos, das outras nações que também terão heranças, né? Nós temos aí o reino celestial, o reino terrestrial, como Jesus Cristo ensinou, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Então todas as nações elas terão suas bênçãos também, tá bom? Mas a bênção maior é reservada para quem faz convênio com Deus, tá bom? Então, para explicar um pouquinho aqui, né? Por que Deus ele escolheu Jacó, né? E ele não escolheu Esaú, né? Será que Deus ele faz acepção de pessoa? Bom, essa escritura dá para nós explicarmos aqui em Alma capítulo 13, né? Em Alma capítulo 13 aqui explica um pouquinho, diz assim, ó: este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Bom, esse versículo aqui está dizendo que antes de nós nascer, nós já vivíamos com Deus. E segundo a presciência de Deus, o que é a presciência de Deus? É a sabedoria de Deus de conhecer todas as pessoas no seu íntimo, de saber tudo sobre aquela pessoa. Então, ele sabia antes de Jacó nascer o qual valor Jacó daria à bênção da primogenitura e qual desejoso Jacó estava de fazer convênio com o Senhor, de se tornar o povo do Senhor. Então, por isso que quando Rebeca fica grávida, né, de gêmeos ali, Jacó e Esaú, já desde o ventre o Senhor falou que escolheu Jacó, que o menor, né, o maior serviria ao menor. Então a gente vê que é segundo a presciência de Deus, que Deus ele já conhecendo, ele nos chama. Ou como Jesus Cristo, né, quando ele estava anunciando ali aos 12, escolhendo os apóstolos, ele disse, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então Cristo escolheu os seus apóstolos antes de nascer nessa terra. Porém, quando ele nasceu nessa terra, ele precisava receber a revelação para saber quem ele tinha escolhido. Então ele vai até a montanha orar, buscar essa revelação do pai dele, quem são aqueles que estariam no ministério dele, cuidando ali das coisas, né? Então interessante essa presciência de Deus aqui, que ele conhece todas as coisas, tá bom? Então, primeiramente, foi escolhido segundo a presciência de Deus. Segundo, diz aqui, por causa de sua grande fé e suas obras, sendo primeiramente livres para escolher o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com a santa vocação, sim, com aquela santa vocação que lhe foi preparada com uma redenção preparatória de acordo com ela. Então, além do Senhor ter escolhido a gente antes de nascer, para fazer parte do reino dele, ainda assim nós temos que exercer fé, escolher o caminho por conta do nosso arbítrio, né? Nós temos que desejar e tomar as decisões certas, né? Ou seja, você pode até escolher ser um membro da igreja antes de nascer,
Mas quando você está aqui na Terra, o evangelho vai ser lhe apresentado, né? E as astúcias do mundo, né? A escuridão do mundo, as tentações do mundo pode cegar as pessoas de modo que elas rejeitem ser membros da igreja, né? Rejeitam aí o evangelho de Cristo. Bom, para finalizar essa mensagem aqui, eu vou ler aqui o versículo 5 de Alma 13, que fala em resumo que todo mundo era igual perante Deus, porém, alguns escolheram servir a Deus, tá bom? Diz aqui, ó, em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição de seus irmãos. E assim esse santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que não endurecessem o coração, por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado. Então, no começo, no princípio, achavam-se todos na mesma posição, né? Mas o chamado, a eleição, segundo a presciência de Deus que ele nos chamou, isso vai de acordo com a dureza do coração da pessoa, né? Então, ele escolheu conhecendo de antemão a dureza que as pessoas teriam no seu coração também. Então, Deus ele escolheu antes, nós também o escolhemos, e aí a gente vive essa escolha aqui. Também a gente tem a decisão de rejeitar, né, ser cegado pelas astúcias do mundo e rejeitar o evangelho. Bom, espero que tenha ficado claro por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú no caso, tá bom? Porque Jacó, ele dava valor às coisas do Deus e ele queria fazer convênio com o Senhor, aliança com o Senhor. Já Esaú não fez essa questão, inclusive ele vende a sua primogenitura por um prato de lentilha. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. E até hoje, né? Hoje, às 20h30, na live, o Evangelho em Perspectiva. Espero vocês.